O cooperativismo é um modelo de negócio que se destaca por sua origem colaborativa e solidária. Entre as principais características está o ato cooperativo. Mas você sabe o que é e como funciona na prática? E o que são os atos não cooperativos? Entenda no quadro Cooperativismo no Agro com Wellington Espanha. Cooperativismo no Agro. Ô povo do agro, eu sou o Wellington Espanha, estamos de volta com o nosso quadro Cooperativismo no Agro aqui no Balanço no Campo, na Rede Mais Record, e hoje nós vamos tratar de um tema que o cooperativismo tem que ficar muito atento: atos cooperativos e atos não cooperativos. E para falar deste assunto, convidei um especialista, William Conte, lá da cidade de Machado, que vai falar para nós sobre o assunto. William, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Wellington. É um prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho com o ato cooperativo e o ato não cooperativo, o que gera muita dificuldade na apuração dos nossos impostos. Bem, William, nós vamos afunilando aqui, construir uma linha de raciocínio, e as pessoas falam assim, cooperativismo, o mercado, uma empresa comum. Cooperativismo tem uma legislação específica, que é a Lei 5764, e a sua contabilidade ela tem que ser diferenciada. Fala um pouquinho para nós, qual a diferença de uma contabilidade de uma empresa comercial e de uma cooperativa? A empresa comercial, Wellington, ela é tributada normalmente com todas as suas operações. A tributação da empresa cooperativa, ela tem que segregar o ato cooperativo do ato não cooperativo. E o que vem a ser esse ato cooperativo e ato não cooperativo? Boa. É a segregação daquilo que origina do nosso cooperado e aquilo que eu forneço para o meu cooperado. Então, o cooperado tem que estar em uma das duas pontas. Ou ele me fornecendo o produto para me revender, colocar o produto dele no mercado, ou eu adquirir do meu fornecedor e fornecer para ele que possa produzir. Então, essa é a grande diferença do ato cooperativo. Então, o cooperado sempre tem que estar em uma das minhas duas pontas, ou como meu fornecedor, ou como o meu comprador. Tá. William, você está no segmento cooperativista, você atua, né, na cooperativa, na Copama, né? Há quantos anos que você está trabalhando com contabilidade de cooperativa? Eu estou trabalhando com contabilidade cooperativa desde 1986. Eu nem era nascido, Então, aí com isso aí a gente foi aprimorando os conhecimentos, com o auxílio das auditorias que vem aqui, que traz um conhecimento, e nós fomos, através da OSENG, que eu tenho que deixar registrado, muito pelos bom. cursos que elas forneceu para nós, funcionários, que foi abrindo o nosso leque de conhecimento e fui aprimorando na contabilidade cooperativa. Tá. William, eu queria que você explicasse, às vezes eu digo assim, às vezes o óbvio tem que ser dito para não ser esquecido. A gente fala assim, ato não cooperativo. Dê um exemplo específico que você vivencia dentro da cooperativa que caracteriza um ato não cooperativo. Você falou ainda agora que você tem que ter o cooperado numa ponta e você intermediar. Dê um exemplo específico lá da Copama, por exemplo, do café ou da soja. Um exemplo, ou de uma loja. Traga um exemplo real que acontece. O que acontece muito para nós aqui, principalmente que nós temos o posto de combustível, eu adquiro o combustível da Ipiranga. Perfeito. A Ipiranga não é um cooperado. Certo. E eu tenho meu posto aberto ali, todo mundo pode abastecer. Então, quando eu vendo para o meu cooperado, é um ato cooperativo. E quando eu abasteço um carro de um cliente que passa lá, é um ato não cooperativo. Então, o que é? Então, eu tenho o produto adquirido de um fornecedor que não é cooperado e eu vendo para uma pessoa que não é cooperado. Perfeito. Isso caracteriza o ato não cooperativo. Tá. A legislação traz alguma penalização? Exemplo, né? Vamos imaginar que uma cooperativa, ela se baseia numa estrutura. Recentemente eu vi uma cooperativa do agro que tinha uma revenda e a revenda dela estava operando com mais ou menos 70% a 80% das suas vendas para clientes não cooperados. Tem alguma legislação que impacta nisso, de desqualificação, de desclassificação da cooperativa? Wellington, o que eu vejo aqui dentro da Copama, nós temos dentro do nosso estatuto uma limitação que é de 30%.
Quando eu tenho uma empresa, uma cooperativa que vende mais de 50% para o não cooperado, vende 80% e 20% só para o cooperado, eles correm o risco de ser desqualificado como cooperativa, porque ele tem a maioria da sua movimentação com quem? Com o não cooperado, então é um ato não cooperativo. Então eles têm esse risco da Receita Federal, dos órgãos, desqualificar ele de cooperativa. Então, porque assim, o enquadramento em cooperativismo gera um conjunto de benefícios tributários e fiscais, correto? Correto. E essa desqualificação, essa cooperativa se enquadraria como uma empresa mercantil, perfeito? Perfeito. A legislação tem uma legislação específica ou isso é uma fiscalização de Receita Federal? Clareia isso para nós. Porque os benefícios são só sobre os órgãos, os tributos federais. Os tributos estaduais é normal para todo mundo. Então a cooperativa paga nos tributos estaduais a mesma coisa que um mercantil. Isso. Na parte federal, sim. Aí nós temos os benefícios na parte de PIS, de COFINS, de imposto de renda e contribuição social. Nesses quatro tributos, nós podemos excluir o ato cooperativo para gerar a base de cálculo dos impostos. Agora, se for desqualificado uma empresa dessa aí, uma cooperativa, o que eles vão fazer? Vão tributar como uma empresa normal e eles corre o risco de ter que pagar imposto de renda sobre a sua totalidade da operação. Tá. Então, é um risco muito grave que essas empresas e cooperativas se nós pudéssemos aqui, você pudesse dar uma dica, senhores participantes, gestores, membros de conselho de administração e fiscal, fiquem atentos às suas contabilidades para ver se eles entendem de cooperativismo. Pode ser. Isso aí é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, porque a legislação não tem uma lei específica para a cooperativa. Então, nós ficamos muito à mercê dos fiscais, da Receita Federal, porque não tem uma lei específica, mas eu tenho uma norma brasileira de contabilidade que fala que o que eu posso segregar, o que eu não posso. Eu tenho instruções normativas. Então, de repente, o fiscal ele pega uma lei seca e vem lá e te tributa tudo. Então, você tem que ter o conhecimento, além da lei cooperativista, das instruções normativas, das normas brasileiras de contabilidade, hoje especificamente uma norma brasileira de contabilidade que é a 10.8, que fala muito sobre ato cooperativo e ato não cooperativo. Então, você tem que adequar não só a lei, mas a várias outras normativas, né, da Receita, para você poder chegar nessa finalização dessa apuração. Beleza. Willy, nós temos já estar aqui caminhando para a gente fechar. Você disse aí, imposto de renda. Vamos aproveitar para a gente fechar. Nós já falamos aí sobre a contabilidade, o ato cooperativo, o ato não cooperativo. Estamos aí na boca do gol, né? Já aí agora você poderia trazer para nós. Agora é hora de declarar, né? Então vamos falar dos produtores, os produtores cooperados. Para o imposto de renda, tem alguma diferença um produtor que é cooperado, que não é cooperado? E quais são as regras ou as mudanças para esse 2024? Na regra do imposto de renda, como vai ser a pessoa física dele, não tem essa diferença, a tributação é a mesma. Então nós tínhamos um limite antes de R$140 mil. Este ano, a declaração de imposto de renda tem uma isenção para o produtor rural de R$ 153.199,50. Então, todo produtor que teve uma renda inferior a R$ 153.199,50, ele não precisa declarar. Está isento. Se ele teve R$ 153.199,51, ele tem que declarar e vai entrar nas regras do imposto de renda. Então ele tem que tomar esse cuidado. Além disso aí, ele tem que saber também se o patrimônio dele é acima de 800 mil. Antes era 400, a Receita esse ano passou por 800 mil reais. Ou você teve um rendimento isento não tributável de aplicação, de poupança, acima de 200 mil. Quer dizer, ele não enquadra só na Receita. Ele vai ter esses outros detalhinhos que ele tem que saber também. Patrimônio, receita não tributável, para ele saber se ele está isento ou não. O produtor tem que saber, além da regra de 153.199,50, ele tem que saber também da regra que fala sobre o patrimônio. Ele tem que ter um patrimônio inferior a 800 mil reais ou um rendimento isento ou não tributável de 200 mil reais. Então, ele tem que tomar, além do cuidado da receita bruta de 153 mil, esses outros detalhes para saber a obrigatoriedade dele fazer ou não a declaração.
Ô William, nosso programa está chegando ao final aqui. Você trouxe aí um monte de informações extremamente importantes sobre ato cooperativo, ato não cooperativo, né, contabilidade nas cooperativas e falou sobre o grande imposto de renda. Quais são as principais datas aí do imposto de renda para o produtor ficar ligado? Iniciou no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Então, ou seja, tem aí até 31 de maio para a turma ainda, tem tempo para poder se organizar, fazer a declaração certinho, não tem problema com o fisco. Isso. É isso? William, muitíssimo obrigado pela sua participação. Valeu mesmo. Forte abraço para a turma lá da Copama, hein? Obrigado, eu que agradeço. Valeu. O povo do agro, cooperativismo no agro vai ficando por aqui, no Balanço no Campo, dentro aqui da nossa Rede Mais Record. Valeu, até semana que vem. Cooperativismo no agro.